MP3, a fronteira final. Há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o Spotify e tão desprovida de tempo quanto o SoundCloud. É o local intermediário entre os torrents e o ForShared, entre a música de verdade e a erudita. Esse local se encontra entre o abismo dos temores do gemidão do Zap e a genialidade de Edinaldo Pereira. É a dimensão da fantasia. Nós chamamos esse lugar de a Zona do Crepúsculo. To boldly go where no man has gone before. Para começarmos a falar, não podemos deixar de lado o vibroscópio, já que ele é o primeiro que vai registrar as ondas sonoras. O vibroscópio é o primeiro instrumento de registro de ondas sonoras. Ele surge exatamente em 2 de abril no começo do século XIX. E tem por objetivo ser um instrumento científico de registro e estudo do desenho do som. Nesse instrumento, de caráter puramente científico, o som era registrado por uma agulha numa folha de papel tingida com fuligem. O vibroscópio não reproduzia arquivos MP3. Foi um tipógrafo francês que inventou o fonoautógrafo e o patenteou em 25 de março de 1857, apesar de tê-lo inventado em 53. Provém deste instrumento a gravação mais antiga conhecida pela humanidade, um trecho de alguns segundos da canção folclórica Au clair de la lune, gravação feita pelo inventor em 1860. Existem gravações datadas de 1853 e 54, mas em ambos os casos o fonoautógrafo estava calibrado imperfeitamente e os sons são irreconhecíveis. O áudio mais antigo do mundo foi recuperado em 2008 por uma equipe de pesquisadores que transformou o desenho na folha tingida em som com o uso de leitores eletrônicos. A seguir ouviremos trechos da gravação mais antiga da história. É o outro imbecil! Foi mal. O fonoautógrafo também não reproduzia arquivos MP3. Agora vamos falar de um dos maiores inventores de todos os tempos, o feiticeiro de Menlo Park, que também ficou conhecido como Thomas Edison. Em 1878, oficializa seu fonógrafo de cilindro e grava um trecho do poema infantil Mary tinha um carneirinho. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Este aparelho tinha intenção comercial, e nele o som captado via uma corneta era registrado por uma agulha em um cilindro de cera, que ficava na posição vertical. Quando a agulha percorria os sulcos, o som era reproduzido e a corneta amplificava-o. O fonógrafo, assim como seus predecessores, também não reproduzia arquivos MP3. Mas, em compensação, é o primeiro instrumento da história capaz de reproduzir o som gravado. Alexander Graham Bell. Responsável pelo Volta Laboratory, onde é desenvolvido o grafofone à altura de 1885. Este aparelho era uma versão melhorada do fonógrafo de Edison, pois gravava horizontalmente e era de mais fácil manejo, permitindo mais tempo de gravação e maior qualidade de reprodução. Dando prosseguimento à história, agora vamos...
Até então, nenhum registrador de som era produzido com a intenção de ser um aparelho doméstico, que servisse ao entretenimento. Os registradores e gravadores da família dos fonógrafos tinham função científica, para estudos de acústica ou comercial, para serem usados como documentos de registro políticos e históricos. O instrumento a mudar esse panorama é o gramofone, o primeiro gravador reprodutor a utilizar um disco no processo, este disco sendo feito de goma laca. A invenção é de Emil Berliner e foi patenteada em 1888. O disco não possui vantagens em qualidade de áudio, mas sua produção é mais barata e ele pode ser copiado, um processo semelhante à estampa, sendo que a tecnologia de cópia só foi desenvolvida para os cilindros em 1902, no processo desenvolvido por Edison, conhecido como moldagem de ouro, pois até então cada sessão de gravação dava origem a um único cilindro. No começo de 1898, foi feita a primeira demonstração do telegrafone, um novo meio de gravação sonora inventado pelo engenheiro dinamarquês Valdemar Posen. O telegrafone utilizava um princípio magnético para gravar o som no fio de aço. Uma cabeça magnética registrava a oscilação de intensidade e polaridade do sinal sonoro recebido, e a mesma cabeça era capaz de ler a variação magnética e transformá-la em impulso elétrico, assim reproduzindo o som. O telegrafone não era um aparelho doméstico, feito para empresas e afins. Sua capacidade média era de 1 hora de gravação. A seguir, a gravação em fio mais antiga que se tem notícia, a voz de Franz Joseph I, imperador da Áustria. A empresa produz no mercado em 1906 a Victrola, um aprimoramento do gramofone de Emil Berliner, que agora é sócio da empresa. A Victrola, diferente dos modelos anteriores, possui uma corneta interna, o que torna o móvel muito mais Sofisticado e elegante. Aqui dispomos de um clipe de som muito sofisticado, produzido na época. Em 1925, a traz o avanço da gravação elétrica, microfonada, assim dispensando o uso da corneta no processo de registro. Eram esses os aparelhos ortofônicos, e o resultado sonoro era mais fiel do que a gravação acústica. Apesar da gravação ser elétrica, o processo de reprodução ainda acontecia girando-se uma manivela acoplada ao corpo do móvel, literalmente dando-se corda nele. Na década de 30, um antigo meio de gravação se populariza dentre os meios comerciais. A BBC passa a gravar seus programas nos longos fios de aço do Blattner Phone, que utiliza o mesmo princípio do telegrafone para a conversão de sinais elétricos em magnéticos e vice-versa. À altura de 1935, o magnetofone chega ao mercado, sendo registrados nele principalmente gravações oficiais, dentre elas alguns dos discursos de Hitler, que apreciava a funcionalidade do dispositivo. Mas também foram registradas nessas fitas obras de Strauss, regidas por ele mesmo, e até alguns concertos de Brahms, com o próprio ao piano. A tecnologia da época possibilitou que o chiado fosse controlado e assim a qualidade das gravações se tornou muito superior. O magnetofone utiliza uma fita magnética para registrar o som, as K1 e suas irmãs K2, com o melhor desempenho. O magnetofone também não reproduz MP3. Agora vamos falar. Em 1948, produz o disco de vinil, substituindo os antigos discos de goma laca, sendo mais leves, resistentes e tendo um custo de produção menor. O LP tinha 12 polegadas, também contava com uma maior capacidade de armazenamento e com qualidade sonora superior. O disco de vinil também era produzido em diferentes formatos, como o EP, que contava com 10 polegadas, e o single de 7 polegadas, geralmente usado para armazenar uma única música, enquanto o LP comportava um álbum e o EP 4 faixas. Como uma evolução do magnetofone, a empresa britânica anuncia em 1963 as fitas cassete. Essas fitas eram pequenas, feitas de material plástico, com rolos de fita pequenos em eixo no centro, gravável dos dois lados. Os cassetes se popularizaram rapidamente pelo preço acessível e facilidade de manejo. No começo da década de 70, a Philips produz Walkmans, e a portabilidade do produto aumenta incrivelmente com a possibilidade de carregá-lo no bolso.
Sony. Em parceria, desenvolvem o Compact Disc, ou CD, e lançam o primeiro exemplar comercial em 1982, no Japão. Originalmente, o CD foi programado para gravar apenas áudio e armazenava por volta de 24 minutos, tendo 700 MB de capacidade. Sendo uma mídia de leitura ótica, o CD é um aprimoramento do Laserdisc, uma tecnologia que permite que um raio laser focado seja capaz de ler a densa informação ali armazenada. Agora sim, finalmente chegamos ao ápice de nossa jornada. Veremos agora o grandíssimo e único MP. A necessidade de se comprimir o tamanho dos arquivos cresce, conforme as músicas vão ficando cada vez mais carregadas de efeito e os produtores vão se preocupando mais com a qualidade sonora. Então, em 1989, a Movie Picture Expert Group, abreviando-se o MPEG, chega a um consenso mundial para o padrão de compressão de arquivos. O MPEG foi convocado pela ISO, International Organization for Standardization, para se definir as normas de produção de áudio, e o resultado dessa convenção foi o MPEG Audio Layer 3, ou MP3. O MP3 é um arquivo de áudio que possui cerca de 1/10 a 1/4 do tamanho original do arquivo. O processo de compressão é feito eliminando-se do arquivo as ondas sonoras não captadas pela audição humana. A informação resultante é transformada em bits. É um formato de arquivo digital, gravável em CDs, DVDs ou legível como código binário. O MP3 Player, por sua vez, foi desenvolvido apenas em 1998 pela empresa sul-coreana. O MP3 Player, sim, diferente de seus predecessores, reproduzia arquivos MP3, mas infelizmente não dispunha da capacidade de reproduzir arquivos MP4.